O assunto do vídeo de hoje é a deusa Afrodite, a deusa do amor, da sexualidade, dos relacionamentos, das paixões. Mas, quando a gente entra nos estudos sérios de arqueologia, de história, de mitologia, a gente vai ver que não é bem assim em todos os lugares e que nem sempre foi tão assim. Meu nome é Cássia Bar, sou doutora em arqueologia, especialista em análises simbólicas e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. É verdade que ela é todas essas coisas e que esses são os principais, as principais características dessa deusa, né? Ela está ligada ao amor, ela está ligada aos relacionamentos, tanto que o poeta Homero vai dizer pra gente que nem os deuses estavam imunes a esse poder de Afrodite. Se ela quisesse fazer deuses se apaixonarem por mortais, mortais se apaixonarem, qualquer coisa se apaixonar por qualquer coisa, ela era capaz de fazer isso. Ele vai dizer pra gente que somente as deusas Hestia, Ártemis e Atena estavam imunes a esse poder. O resto não tinha para ninguém. Mas nem em todas as cidades e nem em todas as circunstâncias a gente vai ver ela somente como essa deusa do amor. Quando a gente fala em uma sociedade politeísta, como as sociedades gregas, a gente está falando em sociedades que acreditavam em muitos deuses. E a gente tende a pensar que, esse aqui é o deus do amor, esse aqui é o deus da guerra, esse aqui é o deus da chuva. E a gente tende a pensar que eles separavam isso tudo bem separadinho, tudo bem bonitinho, que era assim e pronto. E quase nunca é assim, em nenhuma cultura, inclusive. Os deuses, eles tendem a ser múltiplos. E na Grécia isso não era diferente. Então, se a gente quer entender Afrodite, a gente tem que entender onde ela era cultuada, por quem que ela era cultuada e como que ela estava sendo cultuada, porque tudo isso vai influenciar na maneira que essas pessoas viam os poderes que ela tinha, por exemplo, o que ela representava. Além disso, cada local, ou no caso da Grécia, como é bem claro, cada poeta vai ter uma história sobre essa deusa, sobre esse deus. Vai dizer que ele nasceu desse jeito, que ela nasceu do outro jeito, que ela era casada com tal, outro vai dizer que não era. E tudo isso convivia. Quando a gente fala de mitologia, não existe era assim e pronto. Não existe isso, não existe certeza, não existe racionalidade aqui, tá bom? Então, caso você comece a dizer, não, porque eu tenho certeza que Afrodite é a deusa do amor, eu tenho um oráculo que diz que Afrodite é a deusa só do amor, sinto muito lhe dizer, mas não foi sempre assim. E não tá errado, tá bom? Como eu disse, ela é muitas coisas. Ela é a deusa do comércio para algumas cidades, dos magistrados, da política para algumas cidades na Grécia. Ela é a deusa que protege os navegantes em muitos locais, por isso do comércio também, por causa da maneira que ela nasceu, a gente já vai dizer isso. E ela também tem aspectos ligados à guerra e à violência que são importantes. Por exemplo, em regiões como Esparta, Corinto e Argos, é comum ver a deusa Afrodite armada, igual a Atena, por exemplo, igual a Ártemis, que segura um arco. Ela está armada porque ela tem esse aspecto de guerra. E talvez nessas cidades existem estudos que dizem que talvez essa Afrodite armada tenha relações com Ishtar, que é uma deusa da Mesopotâmia, que é também a deusa dos relacionamentos, da sexualidade, da fertilidade, mas que tem uma sede de batalha muito grande. Ishtar é uma deusa que pode ser muito violenta, se quiser. Nesses locais, a Afrodite não tinha esse aspecto dessa sede de batalha, dessa violência, mas ela tinha esse aspecto de guerra. E em outras épocas e outros locais que ela não tinha esse aspecto, que ela, por exemplo, só tinha mesmo aspectos mais ligados ao amor e aos relacionamentos, a gente vai ter que ela era muitas vezes vista como par do deus Ares, que é o deus da guerra. Então, de qualquer forma, tem essa dicotomia amor e guerra aí, sempre na formação e no desenvolvimento dessa figura que é a deusa Afrodite. Os filósofos pré-socráticos, como por exemplo Empédocles, vão colocar a Afrodite como uma coisa ainda mais incrível, mais sublime, porque para ele tudo que existe no universo é formado pelos 4 elementos, água, terra, fogo e ar, e esses elementos eles eram unidos ou desunidos
por duas forças principais, que eram o amor e o ódio. E Afrodite era esse amor que tudo criava. Ela então estava na própria criação do universo. Ela era o amor que unia, que criava, que fazia todos os animais reproduzirem, fazia as plantas nascerem. Ela era muito mais ainda importante e incrível, né, na harmonia que ela trazia para o mundo, do que nas mitologias que ela é mais humanizada mesmo. Sobre o nascimento de Afrodite, nós temos duas versões que são as mais conhecidas e as mais comentadas, vamos dizer assim. A versão de que ela nasceu da espuma do mar e a versão de que ela era filha de Zeus. Na versão de Hesíodo, quando Cronos, o titã, o tempo, desafiou seu pai, Urano, o céu, ele cortou os genitais do seu pai e jogou no mar. Esses genitais, quando chegaram no mar, formaram uma espuma, ou seja, fertilizaram o mar. E dessa espuma nasceu Afrodite. Então, ela teria nascido, alguns dizem que saída de uma concha, e chegado nas praias de Chipre, e sendo recebida pelos deuses, e onde ela pisava nasciam flores, nascia uma relva maravilhosa, porque ela trazia em si, no seu próprio nascimento, a fertilidade da união do céu com o mar, ou seja, a fertilidade de tudo que tem na terra. Já na versão de Homero, ela seria filha de Zeus, o chefe de todos os deuses, com Dione, que em alguns casos era uma titã, em outros casos era uma oceanídea, ou seja, uma ninfa do mar. Ou seja, ainda tinha essa questão da união dos céus, né? Zeus ali, o rei de todos o rei do Olimpo, aquele que carrega os raios, né, que saem do céu, com Dione, que seria relacionada ao mar. Como eu disse para vocês, existem muitas versões de quem casou com quem, de quem nasceu da onde, e com Afrodite não é diferente. E Platão, mais para frente, né, tendo lido, claro, esses clássicos, ele pensou assim, eu acho que, na verdade, eles estão falando de duas divindades diferentes. Então, para mim, quando Afrodite nasce do mar, da espuma do mar, ela é Afrodite Urânia, filha de Urano. Ou seja, Afrodite, filha dos céus, aquela que é a celeste, aquela que é a sublime. E quando ele está falando da Afrodite, que é filha de Zeus, ele está falando de Afrodite Pandêmia, que é a Afrodite que é ligada aos amores dos mortais, ao amor carnal, nada sublime, uma coisa física, uma coisa comum do povo, Pandêmia. Então, ele vai fazer essa distinção, e essa distinção ela vai depois ser levada para frente por neoplatônicos, vai ser levada para frente por outros filósofos cristãos, que quando querem falar de um amor sublime, um amor divino, eles vão falar Afrodite Urânia. Inclusive, o próprio Platão, para ele, o amor entre uma mulher e um homem mortal era um amor de Afrodite Pandêmia, um amor comum, um amor físico, mas o amor entre dois jovens homens, entre dois homens, né? Não precisavam necessariamente ser jovens, era um amor Urânia, era um amor sublime. Então, ele tinha essa coisa de colocar o amor homossexual entre dois homens como sendo sublime, ligado a Urânia. Existem representações de Afrodite, Urânia, pisando sobre uma tartaruga, que deixaram muitos estudiosos por muito tempo com a pulga atrás da orelha do que significava isso, mas com o tempo passou-se a acreditar que essa representação significava que Afrodite estava pisando sobre uma tartaruga, porque aquela tartaruga ela é ligada ela é um símbolo do doméstico, daquela que fica em casa, né? A tartaruga está dentro da casinha dela. E então isso significava que ela era um símbolo das mulheres que deveriam obedecer e ficar em casa bem quietinhas e ter discrição e não se expor, não expor sua sexualidade, não expor sua vida ali com seu marido para fora e ficar dentro da casinha, bem quietinha.
Mais para frente a gente vai ver que existem outras interpretações disso, porque, por exemplo, essas estátuas, né, vão mostrar para a gente uma Afrodite muito sensual, uma Afrodite muito poderosa, como ela era mesmo, somente com um pezinho assim na tartaruga. E a gente pode interpretar isso como essa questão que ela tem de ser essa potência sexual, mas que também ela é aquela dos relacionamentos, que ela pode ou não ficar em casa se ela quiser. E da capacidade que as mulheres tinham de fazer as duas coisas, mesmo que não fosse na frente de todo mundo, porque isso não era nem um pouco aceito na Grécia, que era uma sociedade muito machista, muito misógina, e que, na verdade, a Afrodite era um bálsamo, né, no meio disso tudo, porque ela era uma deusa muito livre, o que não era comum nem para as deusas na Grécia. A gente vê várias deusas sendo subjugadas por homens, sendo raptadas por homens, sendo colocadas em situações diferentes, né, sendo agredidas por homens, deusas. Afrodite não. Ninguém mexe com ela. Ela é tipo Diana, né? Porque Diana é outra que ninguém também tem muita coragem de mexer com ela, não, que não dá muito certo. A deusa era cultuada em vários locais diferentes. Os principais deles eram, por exemplo, Cítara, Chipre, Corinto, Atenas. Cítara é uma região também que acreditava-se que ela poderia ter nascido, né? Assim como Chipre. Então, nesses locais haviam templos dedicados a esse aspecto mais do mar, né? Então, ela também protegia ali os marinheiros, o comércio, e tinha muito desse aspecto da fertilidade, do amor também. Já em outros locais, como Esparta, Argos, como eu falei para vocês, havia esse culto mais de Afrodite areia, que é Afrodite relacionada ao aspecto Ares, ao aspecto da guerra. E, como eu disse também, esse aspecto muito provavelmente veio de deusas da Mesopotâmia. Possivelmente Astarte, da Fenícia, e da Mesopotâmia Ishtar, e da Suméria Inanna, que são, na realidade, consideradas muito parecidas entre si, que uma influenciou a outra. O próprio Heródoto, né, que é um historiador da época, vai dizer que o culto mais antigo a Afrodite era na Síria. Então, ela tem toda essa bagagem oriental, que vai trazer esses aspectos tanto do amor quanto da guerra para a imagem dela. Muitos debatem de onde teria vindo o nome, né? Apesar de ter aquela história, né, que Hesíodo conta de que Afrodite vem de espuma, Afros, aquela que nasceu da espuma. Na realidade, isso não é bem assim. Os estudos acreditam que o nome dela tenha raízes que vieram do Oriente Médio. A Grécia, ela teve muito contato com essas culturas do Oriente Médio no período arcaico, então é muito provável que ela tenha tido contato com essas divindades, né? Astarte, Ishtar, etc., e tenha trazido essa ideia. Talvez existisse na ilha de Chipre já uma divindade com essas características de amor, e isso tenha ocorrido um sincretismo ali, isso é super comum acontecer. Mesmo a história que Hesíodo conta, que ela teria nascido da espuma do mar, porque as genitais do pai dela, o céu, Urano, foram cortadas, existe uma história hitita, que é um povo semita, né, um povo do Oriente Próximo, que diz que um dos seus heróis fez a mesma coisa com o pai, cortou os órgãos genitais do pai, e daí, desse corte, teriam nascido outros deuses. Então, a coisa, ela vem desse lado mesmo, não tem muito como fugir desse aspecto asiático de Afrodite. E a deusa, ela vai ter muitos festivais também. Um dos principais festivais era Afrodisia ou Afrodísia, que era um festival que ocorria na Grécia inteira em honra a essa deusa, mas principalmente em Atenas e em Corinto, porque ela tinha um papel ali de unificação política da Ática, e isso era celebrado. Então, o templo de Afrodite Pandêmia, por exemplo, lá perto da Acrópole de Atenas, recebia vários sacerdotes que faziam sacrifícios de pombas, que é um animal sagrado para Afrodite.
e com o sangue da pomba eles limpavam esse local, esse templo. Enfim, várias festividades diferentes em vários locais. Claro, em Esparta, em outros locais a gente vai ver essa coisa mais ligada à guerra, né? E a gente vai ver também que, com o tempo, na época helenística, que a gente chama da Grécia, que é uma época mais tardia, Afrodite sendo ligada às deusas egípcias, Ísis e Hathor, principalmente. Por quê? Porque Alexandre o Grande, né, fez uma grande expansão da cultura grega, né, com o império, né, com os locais que ele conquistou, e entre esses locais estava o Egito, tanto que ele fundou Alexandria. Em Alexandria foi iniciada uma dinastia. Ele foi o primeiro faraó grego, foi o próprio Alexandre. Ele se disse ser um faraó, se coroou faraó no Egito, e houve uma sucessão de faraós gregos depois dele, que a gente chama de dinastia ptolomaica. Então, dentro dessa dinastia ptolomaica, Afrodite, Hathor, se tornou muito importante. Houve vários templos em honra a ela, tem muita iconografia. A rainha Arsinoé II era considerada a reencarnação de Afrodite, Hathor. A gente tem na ilha de Philae, templo todo dedicado a Afrodite e Ísis. Era muito importante isso. Isso se tornou bastante também divulgado em outras regiões da Grécia. Quando a gente chega em Roma, a gente vai ter a união de Afrodite com Vênus. Vênus já era uma divindade adorada pelos romanos, era a divindade da fertilidade, da vegetação, do crescimento agrícola, né? E, segundo o historiador Lívio, lá pelo século III antes da Era Comum, houve essa junção, né? Principalmente com uma divindade não, com uma Afrodite que era adorada na Sicília, né? Que teria então sido unida a essa Vênus, e os romanos passaram, como eles fizeram com muitos outros deuses, a adotar toda a mitologia desses deuses gregos e misturar com a sua própria mitologia. Mas é claro que a Afrodite romana, né, a Vênus, tinha suas características que eram diferentes da Afrodite grega. Afrodite, ela era mãe de Enéas. E Enéas teria sido um herói que fundou Roma. Tá, mas Roma não foi fundada por Rômulo e Remo, não sei o quê. Também, como eu expliquei para vocês, não existe uma mitologia só que é a certa, existem muitas. Calma. E Vênus, então, passou a ter esse caráter de mãe, de Vênus geradora. A figura da matrona romana era uma figura muito importante. Não que em Roma as mulheres tivessem liberdade, era um pouquinho só melhor que na Grécia, mas de fato a figura da matrona era importante para eles. E ela então se tornou mãe da nação, porque Vênus era mãe de Enéas. Se Vênus é Afrodite, então Vênus é mãe da nação. E até o próprio Júlio César inventou, que era muito comum os imperadores fazerem isso, que ele era descendente do filho de Enéas e que, portanto, ele também era descendente de Vênus, e ele promoveu, né, o culto a Vênus bastante em Roma também. Então, em Roma, ela se tornou essa Vênus mais materna, mais militarista, porque, afinal de contas, né, Roma é uma sociedade militar, era uma sociedade muito militar. E a gente vê, mais uma vez, esse aspecto da guerra, mas aqui não da guerra como a gente via em Esparta, em Corinto, da Afrodite armada, mas daquela que vai inspirar, que vai dar a paixão para os guerreiros romanos irem para a guerra. Afrodite tem muitos símbolos. Os deuses podem ser representados como eles mesmos, vamos dizer assim, né? No caso dos gregos é uma representação humana, então ela pode ser representada como uma bela mulher. Dependendo da época, ela vai ser representada mais nua ou mais vestida, como vocês já devem imaginar também, dependendo do local, de quem está cultuando, como eu falei para vocês, e dependendo de tudo isso, ela também pode ser representada por símbolos. Então, a gente pode ver numa parede de um templo uma pomba
e entender que aquilo é um símbolo de Afrodite. Não precisa estar lá Afrodite exatamente, tá? E, dependente de tudo isso, então, portanto, ela tinha muitos símbolos, que eu vou até ler, porque são muitos, eu não vou lembrar, tá? Então, tinha a pomba, tinha várias aves, como, por exemplo, o cisne, aves aquáticas, porque, afinal de contas, ela nasceu no mar, né? Então, tinha tudo isso, toda essa relação com essas aves. Temos aqui no canal o vídeo da pomba, falamos sobre isso, vocês podem ir lá ver. Temos o vídeo do cisne, temos o vídeo da abelha, que também é relacionado a Afrodite e suas sacerdotisas, a abelha, né? Aquela que traz fertilidade, aquela que traz o mel, tem a ver com o ímen da mulher também. Dá uma olhadinha lá, porque senão esse vídeo fica imenso, tá bom? Outros atributos de Afrodite, as flores, a rosa. Temos aqui no canal o vídeo da rosa, que era uma série que eu fazia antes de Animais de Poder e aromaterapia. Então, assistam o vídeo da rosa, que vocês também vão entender toda essa história, todo esse mito, tá? Outras coisas, o espelho, a murta, que é uma planta também, que tem a ver com outro mito que ela estava envolvida, as flores da murta, o golfinho, em muitos locais, justamente por causa dessa coisa do mar. Temos vídeo de golfinho? Temos vídeo de golfinho, pode ir lá ver também. Entre outras coisas, a gente pode dizer também que a pomba era um dos símbolos de Ishtar, da deusa Ishtar, então também aí trazendo, né, todo esse sincretismo com o Oriente. Vamos ver outras coisas aqui que eu esqueci. Também era ligada aos pardais, os passarinhos pardais, muitas essas coisas de passarinho, né? Existem mitos e imagens dela voando em carruagens puxadas por passarinhos, que é muito poético, né? E sim, também a maçã, entre outras coisas, né? Entre outras frutas. Tem outras frutas no meio também, são muitas coisas. Mas a maçã é muito importante. Vamos ver por quê daqui a pouquinho. E, bom, se ela tem muitos símbolos, ela também tem muitos epítetos. As deusas, não só gregas, mas aqui no caso a gente está falando das gregas, tem muitos epítetos. O que é isso? Pensa assim aqui, que a gente tem essa mentalidade aqui judaico-cristã. A gente não tem várias Nossas Senhoras? Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora dos Aflitos, Nossa Senhora do Monparto. Seriam epítetos, tá? Então, em cada local que Nossa Senhora era adorada ou é adorada, ela era meio que ligada a uma dessas poderes que ela tinha. E a Afrodite é a mesma coisa. Como são imensos, inúmeros, eu também vou ler só alguns para vocês, tá? Porque então tem aquela de Chipre, aquela de Cítera. Então, Afrodite, aquela de Chipre, aquela que nasceu em Chipre. Afrodite Areia, aquela relacionada à guerra, relacionada a Ares. Afrodite, que eu já falei, da pandemia, Afrodite Urânia, Afrodite Magnitz, que é a Afrodite criadora, encenadora, Epistrófia, que é aquela que faz o amor acontecer, a observadora, aquela que é enganosa, aquela que é a do casamento, aquela que é a formosa, aquela do porto, aquela do mar, aquela do céu. São inúmeros, tá? Vou ficar aqui até amanhã lendo esses epítetos para vocês. É só para entender da onde vem tudo isso, né? Da onde vem toda essa potência que essa deusa tem, de tudo que ela é. Ela é política, ela é a deusa das prostitutas, inclusive, não sei se eu já citei isso, mas na Grécia existiam mais ou menos duas classes de prostitutas, aquelas prostitutas mais comuns que ficavam nas ruas ou nas casas de prostituição, e as cortesãs, que seriam aquelas prostitutas mais chiques, né, que vendiam os seus próprios serviços, que eram muito inteligentes, que eram muito sábias, que eram versadas em música, em artes, etc., como se fosse uma geisha, né? E principalmente na cidade de Corinto, a gente vai ver essa ligação desse culto que elas faziam a Afrodite, porque, claro, a Afrodite é ligada à sexualidade, então ela também, essas pessoas, elas cultuavam a Afrodite para ter aí seus negócios prósperos, certo? E existem inúmeras mitologias com a Afrodite. É óbvio que nesse vídeo eu vou ter que escolher só algumas para falar aqui, porque é muita coisa. E
Antes de entrar, então, nos mitos e lendas, eu vou contar uma novidade para vocês, que é o novo curso que eu lancei, que é a Jornada dos Animais de Poder. Gente, que eu fiz com muito carinho e que tá muito legal. Então, vão ser 8 etapas desse curso. Cada etapa vai durar no mínimo uma semana para você fazer ali os exercícios, as meditações, entender sobre aquele animal. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de empoderamento. É um momento que você tira para você se cuidar, para você entrar em contato com conteúdos do seu inconsciente e mudar comportamentos que não são legais mais na sua vida. E com isso a gente vai ter ferramentas como aromaterapia, alquimia na visão da psicologia analítica, na visão de Jung, a da jornada do herói, que é a jornada dos animais de poder, ela foi assim livremente inspirada na jornada do herói também, do simbolismo dos animais de poder, do trabalho com essas representações arquetípicas, o que isso nos traz, né, em termos de que você está trabalhando com uma imagem de um animal, é um símbolo que está no nosso inconsciente coletivo, que é tudo que eu falo aqui para vocês nesses vídeos, só que nessa jornada ele vai ser totalmente voltado para você resolver suas questões que você tem naquele momento. Por exemplo, se você tem alguma frustração na sua vida naquele momento, você não está conseguindo mudar o seu comportamento, o seu pensamento, essa jornada vai te ajudar a fazer isso, tá legal? E você faz ela no tempo que você quiser. Se você quiser ficar no primeiro exercício uma semana, ou quiser ficar no primeiro exercício um mês, é por você, certo? Então, visitem a página onde está aqui, né, no meu Linktree, para vocês entenderem direitinho. Tem um vídeo explicando como que é a jornada, tá aqui no YouTube, tá nessa página. Vocês vão gostar. Fora isso, tem outros também cursos, né, que é parte de aromaterapia, que é o curso de enferragem caseira, para você aprender a fazer seus próprios perfumes, e o curso também de óleos vegetais para pele. E fora isso, temos as páginas, tá tudo no Linktree também, de venda de arte, dos serviços que a gente oferece aqui na Natureza Simbólica. E se você puder me ajudar, será muito bom para que eu mantenha este canal, porque às vezes realmente não dá para fazer tantos vídeos com tanta frequência como eu gostaria. Então, tem um apoia-se, curta, compartilhe, comente, passe para as pessoas que vocês gostam, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, certo? Afrodite tem tudo a ver com a Guerra de Troia. Eu não vou falar de todos os detalhes aqui. Mas, durante a Guerra de Troia, o Homero escreve que foi descoberto que a Afrodite traiu seu marido Hefestos com Ares. Só que, antes de falar isso, eu vou falar das histórias que as pessoas começaram a contar para justificar o momento que Homero escreve, que é justamente o momento de como Hefestos descobriu a traição. Então, várias versões, como vocês já sabem, mas uma das versões vai dizer que Zeus, uma hora, falou, bom, os deuses eles vão todos brigar para casar com Afrodite, porque ela é a mais linda, ela é a deusa do amor, ela é a mais maravilhosa. Então, para acabar com isso, eu vou obrigar Afrodite a casar com Hefestos. Em outra versão, Hefestos, que é filho de Hera, Hefestos nasce, Hera acha ele muito feio, ele era deformado, joga ele de um penhasco. Mas ele não morre, né? Ele é um deus. Então, ele cresce, ele se torna um deus feio, ele realmente é feio, ele é mal-humorado, mas ele é um deus ferreiro e ele é um deus que constrói coisas incríveis, muito interessantes e com muito poder. E para se vingar da mãe, em um dado momento, ele dá de presente para Hera uma cadeira, e na hora que Hera senta nessa cadeira, essa cadeira prende Hera ali. E não tem nada que faça Hera se libertar. A cadeira é muito poderosa. Hefesto é muito poderoso nas coisas que ele faz. Então, Hera fica presa ali. Zeus não sabe como é que vai resolver isso aí, né? Porque Hefestos não quer de jeito nenhum ir lá e soltar a mãe, que foi uma desgraçada com ele. Mas ele fala, bom, pede para várias pessoas ir lá tentarem, porque quem conseguir vai ter a mão de Afrodite em casamento, e o único que consegue, obviamente, é quem fez a cadeira, que foi Hefestos. Então, durante o casamento dele com Afrodite, ele faz muitos presentes para Afrodite, incluindo um cinturão mágico. Esse cinturão mágico é um dos símbolos de Afrodite.
que é um cinturão que quando ela põe, ela se torna ainda mais poderosa. E qualquer um que usar esse cinturão vai ter, então, esses poderes de fazer alguém se apaixonar, poderes de atração, poder, assim, quem usa esse cinturão é irresistível. Ninguém consegue resistir aos poderes de Afrodite que estão nesse cinturão, que enfatiza isso ainda mais, né? Bom, mas aí chega a fofoca. Então, Afrodite, que sempre foi apaixonada por Ares, e Ares que sempre foi apaixonada pela Afrodite, amor e guerra, amor e ódio, sempre juntos, claro, resolveu trair, né, o marido dela por todo direito. E um dia o Sol, Hélios, viu, contou para Hefestos, e aí Hefestos foi lá e fez um flagrante, é uma cena ridícula, ele chama todo mundo para ver, é uma baixaria. E depois disso, cada um vai para o seu lado, porque em outras histórias Hefestos se casa de novo com outra, Afrodite continua com Ares, e por aí vai. Então, a Afrodite, ela realmente não tem muito esse problema de ter traído, de não ser uma esposa fiel, não sei o quê. Como eu falei para vocês, ela não vai atender os desejos da sociedade grega de como uma mulher tem que ser. Porque mesmo as mulheres fortíssimas, como Atena e Ártemis, vão ser virgens. Porque é o ideal, né? Que a mulher seja casta, que a mulher seja virgem. Então, tudo bem você ser guerreira, mas pelo menos virgem você vai ser. A Afrodite, não. A Afrodite faz o que quer, com quem quer, quando quer. A gente pode considerar que a Afrodite é uma das principais causadoras da Guerra de Troia. Houve um casamento entre Peleu e Tétis. Convidaram todos os deuses, menos Eris. Porque Eris era a deusa da discórdia, então falaram, não, casamento, a gente não quer discórdia, deixa essa mulher de fora. Mas, a primeira coisa que você pode fazer com um deus grego é isso, né? Ele se sente ofendido com qualquer coisa. Ainda mais isso, que ela tinha motivo mesmo. Aí, o que ela fez? Você, não vai me convidar? Pegou uma maçã, um pomo de ouro. Lembra que eu falei que a maçã era importante? Escreveu assim, para a deusa mais bonita. E tacou no meio da festa. Aí pronto, né? Aí, Afrodite e Atena olharam para cá e falaram, para mim. E começou a briga. Começou a discórdia. Aí elas falaram, alguém tem que resolver isso aqui, vão falar para Zeus. Aí Zeus falou, o quê? Minha mulher? Minhas duas filhas? Eu de jeito nenhum que eu vou escolher isso aí, que eu tô ferrado. Vai que eu vou pegar um coitado aqui para resolver isso aí. Aí olhou para baixo e falou assim, tá lá, Paris, príncipe de Troia. Vai lá, vamos lá falar com ele, que aqui ele vai resolver, tenho certeza. Aí Paris tá lá quieta, né? Na sua vida. Chega as 3 deusas, ele já fica desesperado, né? Porque um mortal ele não pode nem olhar para uma deusa, assim. Não é qualquer coisa. E as 3 falam assim, você vai ter que decidir quem que é a mais bonita. A quem pertence essa maçã. Ele pensa, pronto, agora minha vida acabou. Eu tô ferrado. Porque apesar de eu ter o favor de uma para o resto da vida, eu tô ferrado porque 2 vão ficar no meu calcanhar também. O que eu vou fazer, né? Mas ele não teve escolha. Então, esse é o julgamento de Paris. Uma expressão que a gente usa para quando a gente não tem escolha, a gente tem que escolher. A gente sabe que a gente vai se ferrar, mas a gente tem que escolher. E ele escolheu Afrodite, né? Como mais bonita. Aí Afrodite falou, então, agora eu vou te dar a mortal mais bonita do mundo, que é Helena. Ela vai se apaixonar perdidamente por você. E aí é assim que Paris rapta Helena e começa a Guerra de Troia. E aí, no final da Guerra de Troia, como se não bastasse, Afrodite de novo se mete ali, porque ela tem um filho, que é o Enéas, né, que eu já falei dele, que ele tá lutando na Guerra de Troia. E ela pega e fala assim, o negócio aqui não vai dar certo, você faz o seguinte, você pega a sua família inteira, você some daqui que eu vou te ajudar. Pega um barco e vai pro mar que eu te ajudo a chegar onde você tem que chegar. Eu vou fechar com o mito de Adonis, né? Porque são inúmeros mitos, mas, enfim, vou escolher esse porque ele é bem significativo na figura de Afrodite, no que ela simboliza, né? Como um todo. Então, o rei de Chipre, ele teve uma filha com a sua rainha, que se chamava Mirra. E a rainha cometeu, né, o que o professor Moreiro do Noites Gregas sempre fala, para quem não conhece esse podcast, conheça, é maravilhoso,
que é o principal erro que um mortal pode fazer em relação ao deus grego, quer dizer, minha filha é mais bonita, eu faço isso melhor que um deus, eu sou mais forte que outro deus. É a pior coisa que se pode fazer, mas todo mundo faz isso em toda a tragédia grega, e aí a merda começa. E aí a mãe falou, minha filha é mais bonita que Afrodite. Pra quê, né? Aí Afrodite, né, sendo uma deusa grega, não suporta isso, foi lá e colocou uma maldição horrorosa, tragédia grega mesmo. Fez com que Mirra se apaixonasse por seu próprio pai e quisesse ter uma relação incestuosa com o pai. E ela estava desesperada, não sabia o que fazer, e um dia ela enganou o próprio pai, fingiu que era uma prostituta, estava tudo escuro, não sei mais o que, era ela. E o pai ficou sabendo, e foi um horror, e aquela tragédia das tragédias, galera tentando se matar, e não sei mais o que. E alguns dizem que os deuses ficaram com pena dela e a transformaram na árvore de mirra, por isso o nome, ou que a própria Afrodite depois ficou com pena, achou que exagerou, e transformou ela na árvore. Mas, de qualquer forma, antes disso, antes de árvore, ela teve um filho. Esse filho é Adonis. Aí a Afrodite ficou com dó, falou, pegou o nenezinho, falou assim, também não vou criar, que eu não tô com saco. Eu vou dar lá pra Hades e pra Perséfone, lá no submundo. Não tô fazendo nada. Cria aí o moleque. Aí beleza, aí Adonis ficou lá com eles no submundo e tal, isso aqui. Quando ele cresceu, ele ficou maravilhoso. E a Afrodite ficou sabendo. Aí ele se apaixonou por ele. Aí foi lá e disse, Perséfone, agora você me devolve. Aí a Perséfone falou, devolvo não. Agora vai ficar aqui. Aí chamaram quem? Chamaram Zeus. Aí Zeus falou de novo essa palhaçada, né? Aí pra resolver, não vou resolver nada. Eu falei assim, então tá, então faz o seguinte, ó, vai ficar 1/3 com a Afrodite, 1/3 do ano com a Perséfone, 1/3 do ano com quem ele quiser, não enche mais meu saco. Só que Adonis estava perdidamente apaixonado por Afrodite, porque, claro, Afrodite faz o que ela quiser, né? Quem se apaixona por ela, quem ela quer. E ele falou, não, vou ficar pra sempre com a Afrodite, não quero ficar 1/3 do ano com mais ninguém, o ano inteiro com ela. Tá bom. Aí foram os dois ficar juntos e tal, beleza, tava tudo bem. Só que aí Ares tava morrendo de ciúme disso. E um dia a Afrodite resolveu que ia fazer não sei o que, não sei onde, deixou Adonis sozinho. Adonis saiu para caçar, tinha um javali enorme. Ele foi lá caçar o javali, só que o javali era Ares disfarçado. Então Ares fez o quê? Mata o coitado. Sempre a tragédia grega, aí chega a Afrodite, tá aquela coisa, que tragédia, não sei mais o quê. E aí ela transforma Adonis nas flores de anêmonas. Só que ele morre. E ele morre e vai pra onde? Pro inframundo com Perséfone de novo. Aí a Afrodite fala, não, eu vou lá de novo. Aí ela vai lá de novo e fala, não, vai ficar aqui não. Que é isso? Agora, não, eu quero mesmo morto, eu quero que volte. Eu quero que volte o espírito, não sei o quê. Aí vai lá Zeus de novo e fala assim, pelo amor de mim mesmo. Vamos fazer assim. Então fica metade do ano com você, metade do ano com ela. Que tem tudo a ver com o próprio mito de Perséfone, que fica metade do ano com sua mãe Deméter, que é quando chega a primavera, e metade do ano com seu marido Hades no submundo, no outono e no inverno, quando tudo morre. Então esse mito, ele é essa tragédia, essa coisa toda, mas ele tem muitas coisas sobre Afrodite. Primeiro, toda essa relação de Afrodite como mãe, como a geradora, como aquela que traz a reprodução da vida, porque ela dá a vida a Adonis e depois ela se torna amante de Adonis. Tem a parte de Afrodite vingativa, da guerra, do ódio, que não é só a parte representada por Ares, mas por ela mesma, que causa uma tragédia horrorosa, e que vai brigar com Perséfone. Quando ela vai brigar com Perséfone, ela vai brigar com uma parte da morte, uma parte sombria, mas é uma deusa que não é só isso, ela representa o renascimento. Todo ano Perséfone traz a primavera, todo ano ela renasce. Então essa parte traz essa parte de Afrodite de fertilidade, de vida, daquela que cria, daquela que gera, e claro, tudo isso permeado por muita paixão, né? Muito amor, muita beleza, né? Tem as flores que nascem no final, tem a própria mirra que se torna uma árvore, que é um perfume. Os perfumes têm tudo a ver com a Afrodite. Vai lá assistir o vídeo da Rosa. Tem a ver com a sensualidade, tem a ver com tudo, com o amor, né? Com a paixão. Então esse mito ele tem vários elementos que são ligados a essa deusa. Espero que vocês tenham gostado.
Até o próximo vídeo com um animal, uma divindade.